Olá, você que está nos assistindo aqui na TV 247, aqui é Juca Simonar para mais um boletim de notícias. Antes de tudo, vou pedir para você lembrá-lo a se inscrever no canal e se tornar membro para ajudar o crescimento no YouTube, seguir o Brasil 247 nas redes sociais, no Twitter, Facebook e nas outras redes aí que o 247 está organizado, também acompanhar nosso portal na internet e curtir e compartilhar esse vídeo, mandar ele aí nas redes, para que a informação alcance o maior número de pessoas. Bom, vamos à notícia aqui. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, formou maioria no final da tarde desta quinta-feira, 17 de dezembro, a favor da vacinação obrigatória no Brasil. Isso daí implica a compulsoriedade da imunização contra o novo coronavírus. A pandemia da Covid-19, só para citar alguns dados aqui, bateu um recorde na quarta-feira, 16 de dezembro, quando o Ministério da Saúde registrou mais de 70 mil novos casos diários, ou seja, em 24 horas, 70 mil novos casos de coronavírus. E neste mesmo dia foram registrados quase 1.000 mortes pelo vírus, e isso daí destacando que são números que refletem apenas uma parte da realidade da pandemia no país, uma vez que não foi contabilizado os números do estado de São Paulo, que é o estado mais afetado pela doença no Brasil, né? Lembrando também que o país já tem 7 milhões de casos, mais de 7 milhões de casos registrados, desde o início da pandemia, em março desse ano, e caminha em direção aos 200 mil óbitos até o início de 2021. Bom, vamos lá para falar um pouquinho do julgamento lá no Supremo, né? O julgamento está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e iniciou na quarta-feira, quando ele defendeu em seu voto que a questão central abrange saúde coletiva e, portanto, abre aspas, não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando que, ainda assim, serão egoisticamente beneficiárias da imunidade de rebanho, fecha aspas. Ou seja, para o Lewandowski, trata-se de um problema coletivo mais do que individual. Por isso, ele defendeu a vacinação obrigatória, que para ele não é uma vacinação forçada, né? Para ele, a vacinação não precisa ser na base da força e pode ser imposta por meio de medidas indiretas, como a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. Também nessa quinta-feira, agora, acompanharam o voto do relator os ministros Luiz Roberto Barroso, Cássio Nunes Marques, que apesar de ter sido indicado por Jair Bolsonaro, que é contra a vacinação obrigatória, também acompanhou o voto do Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli. Ou seja, o placar ficou em 6-0 pela obrigatoriedade da vacinação. E para eles, os estados e municípios têm o direito de realizar a vacinação obrigatória, ou seja, de determinar se eles vão realizar assim, desse jeito. E ainda não votaram os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Fux, mas, como formou a maioria, já foi aprovado, né? O ministro Barroso declarou-se contra a possibilidade de que os pais deixem de vacinar seus filhos em razão de questões filosóficas, religiosas ou existenciais, que foi um pedido feito por uma associação de veganos, que argumentou que a escolha pela vacinação não pode ser considerada negligência, mas sim excesso de zelo para com o menor, pois consideram o processo de vacinação um adoecimento artificial. O Barroso negou isso daí, portanto. Já o ministro Cássio Nunes Marques votou a favor da vacinação compulsória, desde que não haja nenhuma forma de constrangimento físico nas pessoas e apenas em casos graves, ou seja, como o caso da pandemia do novo coronavírus. Ele destacou, porém, que habitualmente ele defende a vacinação voluntária. É uma citação dele aqui, né? Abre aspas, a obrigatoriedade da vacina, se decidida pelas autoridades competentes no termos da lei, pode ser sancionada apenas por medidas indiretas, de coerção proporcionais e razoáveis, ou seja, argumentando parecido com o Lewandowski, né? E ele continua. Tais como multas, intervenções de direitos, cujo exercício possa ter alguma ligação com a falta da vacina, sem que haja qualquer tipo de constrangimento físico do cidadão
para tomar a vacina. Então, ele defendeu algo parecido que o Lewandowski falou, né? E ele ainda falou que essas medidas de coerção, elas devem ter alguma ligação com a falta da vacina, né? Não pode ser uma coisa totalmente desvinculada. E o ministro Alexandre de Moraes, ele também, que também foi a favor da obrigatoriedade, ele também defendeu a imposição de sanções que podem ser aplicadas também ao poder público, se deixar de realizar a vacinação. Então, não é só contra o indivíduo, ele defendeu que também essas sanções sejam aplicadas ao poder público. E ele também destacou que o papel da União é central na coordenação das ações, ou seja, do governo federal, mas na ausência dessas ações da União, estados e municípios poderão cuidar da organização, que é basicamente todos esses ministros que votaram a favor da obrigatoriedade, eles defendem isso, né, que os estados e municípios eles têm o direito de definir se a vacinação será obrigatória ou não. E ele diz o seguinte: quero crer que essa vacinação entre no Plano Nacional de Imunização do governo, né, e seja organizada pelo ente central. Agora, isso não deve impedir que entes regionais, que eventualmente já tenham a possibilidade de começar a imunizar os brasileiros que lá vivem, tenham que ficar aguardando. Isso aqui é interessante, inclusive, essa declaração dele, porque o Alexandre de Moraes ele é uma pessoa muito vinculada ao PSDB de São Paulo e, portanto, ao governo estadual do João Dória, que é uma das pessoas que entrou nessa guerra das vacinas aí com Bolsonaro e que defende uma vacinação obrigatória no estado paulista. Bom, essa daqui é a informação, fizemos um balanço geral um pouco aqui do julgamento. Lembrando para você, se gostou do vídeo, divulgue ele nas redes sociais, né? Também se inscreva no canal, torne-se membro, veja aí, acompanhe o Brasil 247 no Facebook, no Twitter, no seu portal. Isso daí ajuda tanto no crescimento do YouTube, quanto para que a informação alcance o maior número de pessoas. Então, é muito importante, faça isso para contribuir aqui com a imprensa independente. Tudo bem? Muito obrigado e até.